Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Aula 9, aula de literatura, professora Gina Maciel. Começamos o nosso estudo em continuidade com as vanguardas. Você observou que em aulas anteriores nós falamos do cubismo, com Pablo Picasso, ano de 1907. Conversamos sobre o futurismo, 1909, que traz as obras de Fernand Léger, Carlo Carrà. Vimos também o expressionismo, com grandes nomes como Van Gogh e Munch, grandes artistas do seu tempo, que produziram obras sensíveis, muito presas ao aterrorizante, presas àquilo que machuca, que maltrata, porque o artista está diante do sofrimento e agora ele precisa externar essa dor. E ele externa com uma pintura profundamente triste, cheia de temas estranhos. A estranheza que circunda esses assuntos, essas telas, chocam as pessoas que a veem. São cadáveres, pessoas mortas, xilogravuras que trazem assuntos pesados. O artista trabalha o burlesco, ou seja, o artista trabalha a poesia que leva ao riso exagerado, que leva à graça, ao gozo, à chateação, ao aborrecimento, e as telas que trazem assuntos ainda mais tristes, assuntos ainda mais pesados. O artista agora, em 1916, no auge da guerra, esse artista é um artista que propõe uma arte contrária à própria arte. Por que arte se o mundo está destruído, decomposto, degradado? O mundo não tem mais referência. O homem destrói o seu semelhante, destrói a natureza. O homem, por meio da bomba, mata. O homem aterroriza, cria situações de violência. O homem amputa seu irmão, seu semelhante e o destrói para sempre. O dadaísmo vai aparecer como um movimento de anti-arte. Se é anti, é contrário à arte. Tristan Tzara vai aparecer como o idealizador desse movimento dadaísta. Os artistas serão chamados Dada e eles vão romper com todos os parâmetros convencionais. As obras traduzem descrença, pavor diante do mundo em decomposição. A obra é anarquista, o conteúdo dela é irreverente. Esse artista é nihilista, ele crê no nada, ele não crê na arte, ele não crê que nenhuma estética artística possa libertar esse homem. Então, ele é contrário a todas as convenções morais, artísticas, sociais, estéticas. Não há belo. Esse homem repudia o belo. Linguisticamente, ele repudia todo o modelo tradicional e toda a beleza. Esse homem vai gritar protestando contra a burguesia que promoveu a guerra. E esse homem luta, esse artista, ele luta para que esse burguês seja, infelizmente, parte de um conteúdo esquecido, o causador da guerra. Esse artista, ele é antirracional. Ele crê no acaso, mas ele não tem senso. Então ele será chamado de nonsense. A sua obra é nonsense. A sua obra não tem nenhuma racionalidade. É uma obra irreverente. Num movimento chamado Red Made, eles vão romper os paradigmas tradicionais, vão tirar o objeto do cotidiano e transformar esse objeto em arte. Então, eles estão tão descontextualizados quanto a arte. Se a arte é descontextual, eu tiro uma cadeira da sua posição de cadeira, da sua condição de cadeira. Para que ela serve? Ela serve para que eu me sente. Eu vou prendê-la num tronco de árvore para que ali ela seja descontextualizada e esteja fora de seu ambiente convencional. Vou pegar
um ferro elétrico e vou transformá-lo num ferro que não possa ser passado, para que ele não possa ser usado em nenhuma espécie de roupa, em nenhuma espécie de função. Então, para que serve? Não serve. Como o mundo não serve, como a guerra não serve, como a arte não serve. Então, como nada serve, esse artista vai quebrar e enfatizar, quebrar o valor convencional do objeto e vai trazê-lo a um contexto enfatizado de absurdo e vai usar a falta de lógica, o seu nonsense, de modo agressivo, desordenado, incoerente. Ele vai produzir poesia também. Que poesia? Poesia com elementos banalizados, com rimas ridículas, valorizando a sonoridade. Por quê? Porque o som era o que eles mais ouviam. Sons de bombas, sons de objetos, animais. Lembra, no período anterior, havia valorização de onomatopeias. Neste período dadaísta também continua a valorização sonora, só que por meio de profunda incoerência. Observe o caráter da arte. Será chamado arte. Marcel Duchamp vai, em 1917, por meio da obra A Fonte, vai mostrar o caráter pessimista do artista dadaísta. Olha que ironia. Ele vai pegar um mictório e vai colocá-lo descontextualizado sobre uma mesa e vai dar a esse mictório o nome de A Fonte e chamará isso de arte. O mundo está aterrorizado e horrorizado com a nova arte. Esta é a proposta. Observe, roda de bicicleta. Marcel Duchamp também vai colocar a roda de bicicleta sobre esse banco de 4 pés e vai também chamar roda de bicicleta de a nova arte. Você então, horrorizado, vê, se sente inconformado com esse novo modelo, com esse novo padrão, mas você consegue compreender o que vai no coração desse artista. Esse artista indignado, esse artista que grita em protesto. Olha o que Marcel Duchamp faz com a grande obra de Leonardo da Vinci, não com um quadro original, mas com uma imagem, com uma estampa, com uma figura. Todas as pessoas, ao olharem essa arte, elas percebem o valor dela. Mona Lisa, a obra de Leonardo da Vinci feita em 1503. Você observa que Marcel Duchamp pinta os olhos dela, vai colocar nela bigodes e uma barbicha, como nós fazemos com retratos de pessoas que não gostamos. Ele vai fazer isso num grito de protesto em repúdio ao modelo tradicional artístico, rompendo com todo o convencionalismo do passado. Toda a obra será colocada nesse contexto. Observe, agora uma obra linda de Hannah Roth. A obra foi feita em 1919, corte com faca de cozinha. Observe quantos cortes, quantas sobreposições de imagens, um movimento influenciando o outro, um movimento trazendo horrores, trazendo gritos de protesto, trazendo, sobretudo, a anti-arte. Mais uma. Olha lá. Você observa agora Cabeça Mecânica de Haussmann e observa o rouxinol chinês do artista Max Ernst. Você nota que as duas obras trazem caracterizações praticamente diferentes do convencionalismo, do valor do belo, do valor do passado. As obras remetem a textos até contemporâneos. Se você observar Cabeça Mecânica, você nota que a obra traz uma remissão aos tempos contemporâneos. Você nota que ela traz o novo, o futuro. Ela traz o nosso presente, mas era o futuro desse artista. A obra foi feita em 1920 e ela faz uma profunda remissão ao nosso contemporâneo. Ainda nós temos ali
Man Ray. Veja que incrível o que ele fez com o presente. O que seria o presente? Um ferro inútil, porque ele tem pregos no fundo dele. Não serve para passar roupa, mas serve para nos lembrar que o homem, ele possui em mão todos os dons e todas as formas de promover a paz e de promover o bem. Mas o homem pode não fazer uso disso e promover a guerra, a destruição e a morte. Ou seja, um objeto que deveria ser útil, um ser que deveria ser útil, humano, e que vai destruir e vai tirar de si seu valor e seu papel num contexto social. Do mesmo modo que o ferro não serve para nada. Um homem que não promove paz, um homem que não promove amor, que não promove realizações, para o artista dadaísta, também é um homem que não serve para viver e que também não serve para nada. Aqui nós temos o Elefante Celebes, de Marx Ernst, feito em 1921, também chamado de O Monstro Acéfalo. Você tem ali um ser disforme que apresenta uma cabeça num rabo em forma de elástico, que já imaginou batendo sobre todo lugar, destruindo tudo. E ali nós temos mais um ser acéfalo. Note do lado direito uma mulher que tem mão, mas não tem cabeça. Qual seria, na visão do artista, o ser acéfalo? O monstro animal ou o monstro humano que não tem cabeça e destrói tudo aquilo que vê, tudo aquilo que tem? Então ficam aí as reflexões. Na literatura, o dadaísmo vai se manifestar por meio do humor, da irracionalidade, por meio de uma forte carga emocional. O artista vai criar e vai trazer paradoxos, ou seja, profundos contrastes, profundas oposições. Como que se cria um poema dadaísta? Note, do mesmo modo que tudo perde o valor, a poesia também será feita desta maneira para os artistas dadaístas. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Percebeu, então? Do mesmo modo que você cria poesia, ou seja, a partir do nada, o artista também cria arte a partir do nada, porque o mundo é nada, porque nada mais remete ao passado. Tudo está destruído, tudo é novo. Em 1924, o artista agora está livre da guerra, mas ele não está livre dos traumas, porque uma pessoa que passa por uma guerra, ela sai dela traumatizada, ela sai dela ferida, ainda que inconscientemente. Ela vai externar sinais dessas feridas. Ela externará a mente, a doença mental, ela externará os traumas que adquiriu do sofrimento de ter visto o mundo, a deterioração, as pessoas, sua fragmentação psicológica, espiritual, física. O surrealismo nasce em 1924. O artista agora está preso à fantasia. Esse artista está preso à loucura, ao devaneio do sonho. A arte tem caráter onírico. Onírico, sonho. Ele vai pintar automaticamente aquilo que lhe vem à mente
em estado de pura fantasia. O pensamento vai ser suspenso de todo o controle exercido pela razão. Esse artista está alheio às preocupações de seu tempo, ele está alheio à estética, não há belo, ele está alheio ao moral. Esse artista está preso àquilo que agora será no mundo novo. Freud lançará sobre o mundo a sua pesquisa, a sua psicanálise. E ele apresentará o inconsciente humano. O homem, então, vai buscar conhecer seu inconsciente, seu estado de inconsciência. O homem, a partir das experiências de Freud, o homem vai, por meio desse olhar, dessa experiência automática, criadora, ele vai buscar compreender a arte a partir dessas concepções de Freud. A arte, ela apresentará, do mesmo modo que Freud apresenta seus estudos do subconsciente, a arte também apresentará potencialmente os elementos do subconsciente desse artista. A fonte imaginária dele, fantástica, está presa aos sonhos. Os temas mais marcantes são a sexualidade, os traumas, as frustrações, as angústias, as memórias. O homem diante da guerra com sua memória, com sua infância, com o seu sono de paz. E o homem depois, com o seu sonho traumatizado, com o seu tempo traumático, nevrálgico. A arte plástica, a literatura serão vistas como formas, como modo de expressão dos sonhos. Esse sonho que está fundido à realidade. Como tudo se mistura, tudo será chamado de realidade surreal. Se é surreal, é surrealidade, é surrealismo. Então, desse modo, você vê a obra de Salvador Dalí. Veja que linda obra. Você a observa, o nome Espanha. E ali, nela, uma mulher. Espanha, para Salvador Dalí, o grande espanhol, ela é uma mulher. Espanha faz remissão a local de nascimento, faz remissão a ser humano, Espanha feminina, Espanha sensual. Veja que a sexualidade está presente na construção do corpo feminino, mas ali também está presente o elemento do inconsciente. Note uma gaveta que está aberta. Nós somos pessoas que nos constituímos de gavetas. Gavetas que são abertas, que são acionadas nos momentos em que nos lembramos de episódios, de fatos, de histórias, narrativas que construíram a nossa própria vida. E aí acionamos essas gavetinhas e vamos tirando dessas gavetinhas as informações. Salvador Dalí está nos mostrando ali, nesta obra Espanha e em mais uma, a importância dos estudos e do trabalho sobre o inconsciente humano colocado por Freud nesse período a partir do ano de 1924. Veja mais uma, o Busto de Voltaire, mais uma obra de Salvador Dalí, também é objeto. Você, ao olhar a obra, você nota que dentro do busto de Voltaire, você vê ali pessoas, você vê mulheres, você vê enormes vestidos negros e brancos, você vê num jogo de ilusão de ótica o trabalho de Salvador Dalí. Lindo trabalho, não é mesmo? Mais um, nós temos ali Galatea. Gala era o nome da esposa de Salvador Dalí, que foi sua grande musa, grande inspiração. Salvador Dalí pinta Galatea das esferas e você observa todas as esferas que remetem ou para um núcleo único ou que vêm de um núcleo único para o exterior. A obra belíssima também se fragmenta num contexto de sonho. Ali, mais uma, nós temos Vênus de Milo com gavetas. Observe que Vênus de Milo foi feita em bronze e ela apresenta 98 centímetros de
comprimento. Você nota, então, que esta obra faz remissão a uma outra grande obra que foi descoberta há muitos anos, chamada Vênus de Milo. A obra Vênus de Milo foi encontrada enterrada numa ilha em Milo, na Grécia. Essa obra, ela é uma estátua belíssima. Os braços eram braços que se encaixavam nos ombros, o que é muito inovador. Observe, Salvador Dalí faz uma cópia, só que em 98 centímetros, feita em bronze, e ela traz o aspecto mais interessante, que são as gavetas nos seios, a gaveta no umbigo, nos joelhos, no bumbum. Então, essa obra, aqui no peito, ela traz aspectos muito interessantes. O ser humano se constrói de gavetas. O inconsciente humano, em todas as suas concepções, forma-se em gavetas. As gavetas são abertas em momentos inesperados, são acionadas em momentos inesperados ou acionam-se sozinhas e trazem profundas reações ao corpo humano. Salvador Dalí, com todo o seu trabalho, enriquece o surrealismo a partir do ano de 1924. Para fechar, nós temos aqui uma última obra que foi feita por René Magritte, outro grande nome. Magritte é um grande representante também do surrealismo, faz a obra em 1928, a obra Os Amantes. Magritte, como todos os outros artistas, como Salvador Dalí e outros grandes nomes, trouxeram imensurável valor às vanguardas, que em 1924 florescem às mãos do surrealismo. Então, com carinho, assista às vanguardas, assista a todos os movimentos, saboreie com carinho cada um desses trabalhos. Observe, na literatura, o surrealismo também surgirá, aparecerá, as poesias e os textos em liberdade, associados agora a uma ideia de que tudo que vier à mente eu escrevo. A poesia agora se chama poesia por escrita automática. Você, ao pensar nas palavras, vai escrevendo, vai colocando todas elas no papel e as imagens vão se delineando a partir das ideias do seu inconsciente. A poesia é inovadora, ela vai renunciar ao romance, às palavras e à subjetividade, às palavras melódicas. A poesia agora vai aparecer num estilo totalmente novo, escrita automática. E tudo será colocado de maneira nova e vai trazer a nossa casa, o nosso país, em 1920 até 1922, o pré-modernismo, que será o tema do nosso próximo assunto, e a Semana de Arte Moderna, que nascerá no nosso país totalmente fundamentada nesses ideais maravilhosos das vanguardas europeias. Grande abraço para você, fique bem, nos encontramos muito em breve. Tchau!